Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesta edição do Alesp Cidadania, vamos falar sobre a universalização do saneamento básico. Vamos conversar com Luiz Fázio, que já está aqui no estúdio. Ele é presidente da Biosaneamento, uma ONG que promove a universalização do saneamento básico, ou seja, que leva saneamento básico para regiões, bairros e famílias que não têm acesso à gestão sanitária. Saneamento básico impacta diretamente a vida dos cidadãos. É uma questão primordial para a saúde pública e ambiental, tanto a nível nacional quanto mundial. E a Biosaneamento atua para universalizar o saneamento básico, começando por quem está no fim da fila e partindo do princípio de que ele é urgente e não pode esperar nada acontecer. Então, nesta edição do Alesp Cidadania, a gente conversa com o Luiz Fázio sobre a questão da universalização do saneamento básico. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante que a gente tem se dedicado para ajudar a contribuir, né, resolver esse problema tão grave e tão atrasado ainda no nosso país, né? Luiz, como eu destaquei na abertura do programa, é uma questão que todos nós temos direitos e que preocupa a todos, tanto no nível de município, de estado, de país e de mundo, e que todos nós precisamos ter, porque afeta diretamente a nossa vida, né? Sem dúvida, né? O saneamento básico no Brasil, historicamente, sempre foi um assunto muito atrasado, também não só no Brasil, toda a América Latina e muitos lugares do mundo. Mas o Brasil, assim, proporcionalmente ao nível de desenvolvimento econômico, está desproporcionalmente atrasado, né? Quer dizer, a gente tem dinheiro suficiente para universalizar, mas por uma série de motivos, parte da população ficou para trás. Então, é um problema, assim, de múltiplos motivos, né? Quer dizer, tem questões como a regularização fundiária, a questão da irregularidade, né, das favelas que deixaram para trás. Até pouco tempo as favelas realmente não tinham obrigação da concessionária de atender as favelas, quer dizer, é uma coisa que está mudando recentemente. A gente vive um momento muito bom de investimentos, uma boa perspectiva de investimentos, principalmente no estado de São Paulo, com a privatização da Sabesp, mas tem uma série de armadilhas e desafios que a gente tem também procurado atuar e que a gente pode falar um pouco por aqui. Como é que vocês pensaram na Biosaneamento, obviamente, né, nessa questão que é muito importante? Vocês já trabalhavam com essas questões? Vocês eram engajados? Então, muito interessante a pergunta. Eu sou engenheiro civil de formação, estudei na escola pública, né? Aprendi o saneamento, mas na USP eu aprendi o saneamento básico para as comunidades formais. As comunidades informais é um assunto que ainda hoje não é devidamente tratado nas universidades. Então, eu não virei um engenheiro sanitarista, trabalhei em outras áreas, mas foi por volta dos 40 anos quando eu fui fazer uma construção voluntária numa favela do Rio, uma ONG que chama Teto, que eu fiquei um fim de semana convivendo na realidade de que era uma comunidade extremamente precária, que é a Vila Beira-Mar, sem saneamento básico, né? Quer dizer, eu vi o esgoto saindo das casas, né, correndo pelo chão, crianças no meio do lixo, tinham porcos até sendo criados no lixo com esgoto, crianças da idade dos meus filhos, e aquilo caiu uma ficha que mudou minha vida, né? Então, assim, daí, inicialmente eu pensei em fazer um projeto junto com a própria ONG, que por uma questão de agilidade a gente resolveu criar uma iniciativa própria. A gente se chama Biosaneamento porque a primeira iniciativa era fazer um sistema individual de tratamento de esgoto, para uma família, que era através de um biodigestor, foi aí que batizou. Mas, assim, passamos por alguns processos, 2 acelerações. Primeiro, a gente percebeu que uma tecnologia só não resolveria o problema, e depois, numa segunda aceleração, a gente começou a identificar outros gargalos e oportunidades de que uma ONG poderia contribuir para um problema tão complexo, de investimentos tão altos, né? Quando você pensar em universalizar o saneamento básico no Brasil, são números que giram na casa de R$1 trilhão, né? Então, não é dinheiro para a gente pegar a filantropia e fazer um pedacinho, porque aí realmente vai ser uma contribuição muito pequena e proporcionalmente insignificante. Mas, assim, insistindo, uma coisa levando a outra, a gente achou oportunidades de poder ajudar em outras frentes, né? Então, hoje a gente tem alguns projetos bem interessantes em andamento, que pode ser desde criar modelos que podem ser replicados, assim, de sistemas descentralizados de tratamento,
que foi a nossa origem, mas até atuar na informação. Existe um problema muito grande de informação sobre o saneamento, né? Quando a gente fala assim, tantos por cento, 46% da população, antes era metade, agora 46% não tem acesso ao esgoto. Todos os números que a gente divulga, o que o Trata Brasil, por exemplo, divulga, são todos baseados na mesma fonte de informação, que é a fonte oficial do governo federal, que é o SNIS, que agora está mudando para a Cinisa. Mas essa fonte de informação já tem uma deturpação enorme. Por exemplo, segundo o SNIS, a cidade de São Paulo já está 100% com coleta de esgoto, porque ela é autodeclaratória, a própria, só as áreas atendíveis é que precisavam ser relatadas. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, as favelas ficavam de fora. Assim como muitos municípios pequenos, que são super carentes de saneamento, também ficam de fora. O SNIS considera quase metade dos municípios, né, pouco mais da metade são contemplados. Então, assim, os números oficiais são um problema. Um exemplo de projeto que a gente está fazendo que é super legal, que a gente está participando junto com a IBM e o Instituto Yarandu. A gente entrou num edital mundial de tecnologia pelo desenvolvimento de saneamento da IBM. Foram escolhidos 5 projetos no mundo, um foi o nosso, né, o único na América Latina. E a gente está desenvolvendo uma plataforma de levantamento de informações primárias, né, informações diretas na comunidade, para ser um precursor de um projeto de saneamento para uma favela, por exemplo, ou para uma comunidade rural. Você deu um exemplo de um dos projetos de vocês. Para quem está nos acompanhando na TV ou na internet, como é que vocês atuam? Como é que a demanda chega para vocês, para a ONG, de que aquela região, aquela determinada favela, aquela determinada comunidade está precisando do saneamento? Então, a nossa atuação até hoje foi através de patrocínios de empresas privadas, né? A gente fala que a gente busca pegar esse dinheiro filantrópico e fazer investimentos catalíticos, como é o investimento que a IBM está fazendo para desenvolver uma plataforma para a informação do saneamento. Mas a gente tem parceiros como Unipar, indústrias, a Amazon também está investindo no projeto, geralmente em regiões de interesse que ficam no entorno das fábricas, do centro de distribuição. É muito fácil achar regiões, né, periféricas, praticamente de trás para frente, aonde o patrocinador tem interesse de atuar, que a gente busca oportunidades para atuar nesses territórios, né? Então, aí investimentos catalíticos. Felizmente, essa nossa pesquisa, esse nosso trabalho, esse nosso foco de tratar do saneamento onde ele não existe, né, nas favelas, já gerou uma boa reputação. Então, hoje a gente consegue conversar e articular com as próprias companhias de saneamento. Então, a gente tem parcerias com a Sabesp, com a Egea, com a Iguá, para buscar soluções, influenciar decisões, participar de projetos. Tem um projeto que a Scania, por exemplo, patrocinou, muito interessante, numa comunidade que a gente atua, que é colocar caixas d'água, uma coisa simples assim, porque a água na região metropolitana de São Paulo falta todos os dias por algum horário. Sim. E muitas vezes a pessoa chega do trabalho e é aquele horário que a água já está faltando, porque desliga à noite. Então, na ausência de uma caixa d'água, ele chega em casa e não tem água. Então, uma coisa tão simples quanto colocar uma caixa d'água, uma coisa intradomiciliar, uma melhoria, também é possivelmente um projeto patrocinável, né? Hoje a gente tem algumas ambições maiores, o próprio projeto de pesquisa é para ser uma plataforma amplamente usada pelas companhias de saneamento, então a gente está nessa divulgação, um investimento muito grande que a IBM está fazendo, a gente acredita que o resultado vai ficar bom, que vai escalar, mas existem outros projetos ainda mais ambiciosos, por um tema também muito importante, né? A gente se conscientizou que, mais do que fazer a implantação do sistema numa favela, que já é um desafio enorme, um desafio muito maior ainda é manter esse sistema, a gestão disso, né? Então, mais importante do que as tecnologias, que foi os primeiros anos da Bio, a gente ficava dedicado a estudar tecnologias que iam resolver o problema, nenhuma tecnologia é boa o suficiente para funcionar sem uma gestão eficiente. A gente descobriu um caso de sucesso incrível no Brasil, que é o CISAR, que é um sistema de abastecimento de água no sertão do Ceará, que abastece em regiões assim, paupérrimas 1.100.000 pessoas, que se sustenta com o dinheiro das tarifas nessas comunidades super empobrecidas, e aprendeu muito sobre gestão com eles. Então, assim, hoje a gente tem a pretensão e tem falado com pessoas que já estão aceitando a ideia dentro da Sabesp de ter sistemas de gestão análogos ao que acontece no CISAR, que essencialmente o grande diferencial
é a participação da comunidade na gestão, que serve tanto para as áreas rurais, que vão ser contempladas agora nesse investimento em São Paulo, quanto para as próprias favelas, que aí seria uma inovação ainda mais importante, né, mais fundamental para a manutenção. A gente vê que algumas comunidades que foram feitas a coleta de esgoto no programa de expolição do Rio Pinheiros, hoje já não estão mais. Já não estão mais, por ausência de inovações na gestão, no pós-obra. Então esse tem sido a nossa foco, obsessão, e a gente tem procurado fazer essas conexões, se juntar com outras empresas e pessoas especialistas para criar modelos de gestão inovadores para esse investimento que vai ser feito, né? Estamos falando só no Integra Tietê, eu vi esses dias que o planejamento de investir 19 bilhões de reais. Então, assim, precisa cuidar desse investimento para que ele não fique sucateado com o passar dos anos. Precisa ter preocupação no pós, né? Não é só Total. entregar, mas depois o pós. Falando mais da estrutura de vocês são em quantas pessoas? Você já falou um pouco de você, né? Quem são vocês? Então, nós somos pessoas que iniciaram, então tem os associados, voluntários, né? Pessoas que trabalham fixo, né? Bem enxuta, uma estrutura muito pequena, a gente tem 12 pessoas entre associados e pessoas contratadas pela Biosaneamento, né? É muito complexo, né? Toda essa, porque a gente não tem um fundo, um endowment que sustenta a Biosaneamento, a gente sustenta, né, os custos através dos projetos que a gente realiza, né? Então, a gente não consegue crescer rápido, mas são pessoas extremamente apaixonadas. A gente pode contar com a colaboração de voluntários pela causa, né? Então a gente tem, e também com pessoas muito talentosas. É muito diferente até de outros negócios que eu participei, é muito gratificante ver como as pessoas pessoas talentosas querem trabalhar num negócio de propósito, um negócio que é mais do que um negócio para fazer resultado, e sim para produzir um impacto na comunidade. Então a gente tem conseguido atrair talentos que fazem render bastante o trabalho das pessoas que trabalham com a gente. Ai, que ótimo. E o que vocês sentem, há quantos anos vocês, né, já trabalham com isso, vocês já têm uma percepção disso? O retorno dessas comunidades, né? Vocês falam dos parceiros que, na maioria das vezes, é no entorno desses parceiros, enfim, da iniciativa privada. Mas o que vocês recebem esse retorno? Porque a gente sabe o quanto é difícil para uma comunidade, às vezes quando a gente vai visitar e a gente vê isso que você falou que presenciou, né? O esgoto correndo, a criança pulando naquela água muitas vezes contaminada, que teria que ser o básico, né? Ter aquilo no entorno da casa. Bom, existe um mito até que a gente constatou que é completamente errado, de que as pessoas não se importam tanto com o saneamento. Eu já ouvi assim, vai preferir uma quadrinha, uma coisa, do que não. Assim, todo mundo que a gente, e nesse trabalho de pesquisa que a gente levou para a plataforma, a gente já fazia pesquisa de comunidade a comunidade, a gente nunca encontrou uma pessoa que não se importasse, mais do que se importar, que não tivesse disposta a pagar pelo serviço. Nossa. Muitas vezes ela, inclusive, gasta muito mais dinheiro e perde dinheiro por não ter saneamento, né? Tem um estudo do Trata Brasil recente que falou das mães que não podem trabalhar porque ficam cuidando dos filhos que estão doentes por falta de saneamento. Então aquela família já fica sem uma renda. Então o que pode custar mais que isso? A gente conhece outras comunidades que as pessoas têm que comprar água mineral. Eu tive outro dia de uma comunidade que a gente também atuou no Acre, indígena, que um amigo indígena pedindo um pouco de dinheiro para comprar um equipamento de R$1.000 para uma bomba fazer voltar a funcionar. Nossa. Isso sem renda, né? Vendendo artesanato, fazendo as coisas. Quer dizer, as pessoas gastam muito mais. No caso do Sertão do Nordeste, um caminhão-pipa custa R$500 e o cara não fica sem água, ele dá um jeito de arrumar o dinheiro. Então, as pessoas são muito gratas quando a gente consegue nessas comunidades. Ainda hoje a gente conseguiu universalizar completamente 3 comunidades. O acesso à água em São Paulo é uma coisa muito avançada, então a gente fala mais do acesso ao esgoto. Felizmente, a Sabesp já desenvolveu ao longo dos anos um projeto que chama Água Legal, que diferenciado até de outros centros urbanos, né, metrópoles, como o Rio de Janeiro, por exemplo. São Paulo é muito mais avançado no acesso à água, que já é o passo mais importante. Sim. Mas o acesso ao esgoto ainda é fundamental, né? Quer dizer, você tem uma comunidade que não cheira mal, que as pessoas não têm contato com o esgoto, que o córrego não está
repleto de esgoto, que ainda é uma realidade de quase todos os córregos em São Paulo, por falta de coleta de esgoto em favelas, né? Mas assim, as comunidades que a gente conseguiu ter a coleta, ter melhorias em relação ao saneamento, as pessoas são extremamente gratas, recebem a gente super bem, o feedback é de encher o coração. Ai, que ótimo, né? Porque a gente percebe, quando eu trabalhava num outro local e a gente ia muito a essas comunidades e a gente via, e não é só o fato dessa questão, além, né, do fato da questão da saúde, da qualidade de vida, as pessoas elas têm vergonha de falar, às vezes, para outra que o esgoto corre muitas vezes por dentro da própria casa delas, né? Exato. Fora que existe uma armadilha nessa dificuldade que a gente tem de regularização fundiária. Isso eu já confrontei, assim, tanto a Companhia de Saneamento e prefeituras, né, secretarias de habitação, que o processo de regularização fundiária fica travado sob o argumento de que não tem infraestrutura. E a infraestrutura, no caso do saneamento, fala que não pode entrar porque não tem regularização fundiária. Eu imediatamente confronto com o que eu estou falando. Então, não vai acontecer nunca, né? Porque você não pode ter regularização porque não tem serviço de água e esgoto. E não vai ter serviço de água e esgoto porque não tem regularização. Não tem. O problema está condenado a nunca ser resolvido. Então, isso felizmente já foi superado no tocante ao investimento de saneamento, primeiro no Rio Pinheiros e agora com a decisão da universalização. Então, isso é uma grande vitória. Eu acho que São Paulo, como líder assim, do Brasil, é um grande exemplo também, né? Nosso slogan é que o saneamento é básico e urgente. Porque imagina que vamos dizer assim, a fila estimada para a regularização fundiária em São Paulo é de 100 anos. Então a gente vai esperar 100 anos para fazer todo o saneamento? Não, o saneamento tem que acontecer agora. Quanto tempo uma pessoa pode viver sem água, sem esgoto? Nada, né? Quando a gente faz uma festa de carnaval, a gente põe banheiros químicos para as pessoas. Como é que alguém pode viver sem um banheiro, né? Ou sem um acesso à água e saneamento? Então, a questão da regularização fundiária é fundamental e quando as pessoas têm o saneamento, é um passo em direção a isso, a formalização da comunidade, sabe? Faz parte dessa via crucis para conseguir a regularização fundiária, você ter o saneamento. E como ele é um direito fundamental, talvez ele é um direito precursor da urbanização, da melhoria da comunidade. Né? Você falou que vocês estão nesse projeto agora, mas queria saber mais dos outros projetos, quantas comunidades vocês já auxiliaram, como é que é a entrega desse trabalho, tem um prazo, como é que vocês trabalham com cronograma? Então, é muito variável, tanto o que a gente fez nas comunidades, a gente tem um projeto educacional também que começou com o apoio da Amazon, que a gente faz uma instalação de biodigestor, um biodigestor muito interessante que está ligada à cantina da escola, que pega o lixo orgânico, produz um gás que volta para a própria cantina e um fertilizante que ativa uma horta e a gente consegue dar uma aula de circularidade e aproveita para dar uma aula de saneamento. A conscientização é uma coisa muito importante, as crianças saberem da realidade, do direito, o que não é e também esse exemplo de circularidade. Esse projeto começou com o patrocínio da Amazon, virou um projeto de verba incentivada pelo Condeca, que está começando agora, muito interessante. Então, muitas escolas públicas vão ser contempladas por esse projeto. E cada comunidade é uma história, porque assim, a gente não pode falar, essa comunidade não tem saneamento. Então, o quanto custa fazer o saneamento, me dá 20 milhões, a gente não vai ter esse dinheiro. Então, a gente tem exemplos diferentes, né? Por exemplo, uma comunidade que está terminando agora, Rio Grande da Serra, Jardim Encantado, é o nome da comunidade. Já desde 2010 estava com um projeto que não era executado de coleta e tratamento e envio de esgoto para tratamento. A gente fez um diagnóstico com patrocínio da Unipar, e aí articulou com a prefeitura, com a Sabesp fez a rede e a Unipar patrocinou uma estação elevatória, que era um processo mais demorado para a Sabesp fazer. Então, assim, foi um investimento catalítico que destravou o saneamento. A gente também apoiou a Gerando Falcões em 2 favelas 3D, na favela do Haiti, tinha um prazo muito curto. A principal reclamação da comunidade era uma comunidade rara em São Paulo que não tinha nem acesso à água. Então, tinha que fazer um acesso à água. A gente
pegou o dinheiro do patrocinador do Favela 3D, do Gerando Facões, e fez uma rede. Só que não fez uma rede autoral, a gente fez uma rede no padrão da Sabesp. Aí conseguiu que ela fosse incorporada dentro do Água Legal, de uma maneira mais ágil. O processo assim, interessou tanto a Sabesp que ela conseguiu, paralelamente, já fazer a rede de esgoto. Então, dentro do Favela 3D aconteceu água e esgoto ao mesmo tempo nessa favela do Haiti. Também uma outra Favela 3D em Ferraz de Vasconcelos. A Sabesp não entrou a tempo, já tinha água, mas a gente fez um sistema de tratamento de esgoto alternativo, então tirou o esgoto da superfície, não foi um sistema completo. Próximo passo a Sabesp fazer uma rede convencional, mas tirou o esgoto da superfície, diminuiu, tratou com um sistema alternativo metade do esgoto, ainda que de uma maneira com algum caráter temporário. Então é muito caso a caso, porque não dá para ir tão prazos, o que fazer, às vezes é só articulação. Não dá para dizer, para você que nos acompanha em casa, pela TV ou pela internet, não é o tipo do trabalho que pode dizer entregue daqui 4 meses, 5 meses, depende muito de realidade para realidade, né? Exato, a Favela do Haiti foi super rápido, em 6 meses estava tudo resolvido. Esse do Jardim Encantado teve um tempo de aprovação na CETESB para conseguir fazer a estação elevatória. Aí é um tempo de aprovação ambiental, porque é uma área de interesse ambiental muito forte. Então, tem os seus gargalos e cada caso vai ser um caso, né, para conseguir os recursos. Tem Eu ia perguntar exatamente isso para você. E essas áreas que são preservação ambiental ou áreas, muitas comunidades, a gente sabe a realidade do mundo até, são em áreas de risco. Sim. Essa é a complexidade do tema, né? Não tem uma solução, receita de bolo. Sim. As áreas ambientais, acho que a gente tem se aproximado das prefeituras, principalmente da área da Billings. A gente tem estudado o assunto e tem uma contradição muito grande, né? As regras ambientais para você fazer um sistema de tratamento nessas áreas são super elevadas. Até aí parece que tudo bem, ótimo. Exigências incríveis. Você não pode nem tratar o esgoto dentro da área, você tem que jogar ele para outro lugar, então você tem que transportar. Só que na prática, o que você faz com essa régua tão alta é inviabilizar a construção do sistema. Então assim, vou dar uma grandeza. Para você fazer coleta e tratamento de esgoto normal, você vai gastar entre 20 e 30 mil reais por família. Esse é um número de referência. Para você tirar do pós-balsa o esgoto e levar até a estação de tratamento que teria que levar, o custo passa de 150 mil reais por família, o que inviabiliza o projeto. Então, assim, para resolver essas áreas tem que ter uma ação integrada com os órgãos de aprovação, com a Arcesp, com o Ministério Público. Essa é uma articulação que ainda precisa ser feita e tem que ser feita agora, porque o compromisso de universalização é até 29, né? Sim. Então, se ele for cumprido, essa articulação vai ser fundamental, porque nesses custos inviáveis não vai acontecer, ou vai ficar muito mais caro ainda, e imagino que isso não está na conta. Então, assim, essa articulação não é abaixar a régua para fazer uma gambiarra, é fazer alguma coisa que seja possível, que seja viável, um tratamento descentralizado, por exemplo. Né? Porque o que acontece quando você inviabiliza é que você não tem o ideal que seria tirar o esgoto da área ambiental, mas você joga todo o esgoto in natura, porque você não tem tratamento nenhum, e aí acaba contaminando 100% do esgoto, todo o manancial. Então você querer ser bom demais, né, você acaba não fazendo algo que funcione. Luiz, e como é que vocês enxergam o saneamento daqui a alguns anos? Tem essa meta até 2029, mas daqui a uns anos, porque às vezes a gente conversa com as pessoas e muitas pessoas não têm nem conhecimento de que existem áreas no Brasil, na sua própria cidade, que não tem saneamento básico. Às vezes as pessoas ficam perplexas, tipo, mas como assim isso é o básico? Mas você, né, melhor que ninguém pode nos explicar que muitas vezes não é o básico, né? Tem essa dificuldade. Como é que vocês enxergam o saneamento daqui a alguns anos e esse trabalho, a importância dessas parcerias para o trabalho de vocês, para trazer uma qualidade melhor de vida para essas pessoas?
É assim, eu estou otimista porque desde que eu me interessei pelo tema, muitas barreiras e vitórias foram conquistadas. Mas, assim, tem tantos desafios e riscos que aquele otimismo controlado e vontade de trabalhar muito, né? Para quem não sabe, né, da falta de saneamento, é só olhar o córrego que ela passar, perto, em qualquer cidade grande do Brasil, né? Vai ter uma concentração de esgoto incrível. E assim, se a gente tirar o esgoto daquele córrego, ele vai ficar água limpa muito pouco tempo, né? E para isso tem que coletar o esgoto dentro das favelas e tem que gerir bem esse esgoto. Então, assim, eu acho que as metas que o marco do saneamento se impôs e agora a Sabesp também se impôs de 29 são muito desafiadoras. Sim. Eu acho que a gente muito possivelmente pode ter atrasos e não conseguir bater completamente as metas, mas, por outro lado, o contato que eu tenho com os profissionais da Sabesp, eles estão imbuídos de fazer realmente algo incrível, existe dinheiro, existe vontade, eles estão lutando, então também não dá para cravar que vai ter qual vai ser o tamanho do buraco no final dessa história. Fico muito feliz que o investimento está sendo feito, que a decisão política correta foi tomada, que não está se colocando um pré-requisito para atender, mas tem... Né? Além da questão ambiental, como você falou, questões de segurança, a companhia de saneamento, a Sabesp, não consegue fazer o saneamento sozinha numa favela. Existem duas grandes coisas, assim, agentes externos, como os órgãos de aprovação, acesso, todo mundo tem que fazer uma operação integrada e as prefeituras têm um papel fundamental. Porque a drenagem, né, que a drenagem da água de chuva precisa acontecer ao mesmo tempo. Sim. E isso já é missão da prefeitura. E é um investimento incrível também. A regularização, a remoção. Se uma pessoa está morando em cima do córrego, não tem como... Você vai ter que remover essa Sim. pessoa, você vai ter que acelerar os processos de regularização para dar a sustentabilidade. Então, assim, é um desafio da sociedade inteira, né? E que outros, como a prefeitura, os órgãos que travam ou que podem ajudar, precisam se engajar, porque é um desafio coletivo, não é uma responsabilidade de todos no fim do dia. Né? Exatamente, um desafio coletivo. A gente tem poucos minutos, infelizmente, mas eu queria que você falasse um pouquinho de para quem quiser participar, quem quiser ser voluntário da Biosaneamento, quem quiser participar desses projetos com vocês, ajudar a trazer uma qualidade de vida para essas pessoas, ajudar nessa questão do saneamento. O nosso canal mais utilizado assim, de comunicação é o Instagram, que é bem fácil, é Biosaneamento. Lá as pessoas podem conhecer um pouco mais, a gente sempre posta as iniciativas, o que a gente está fazendo, e as chamadas de voluntários também acontecem por lá normalmente, né? Então, assim, a gente tem até planos para o ano que vem ter mais engajamento de voluntários. Embora o voluntário tenha limitação de tempo, eu acho muito importante justamente para que as pessoas se engajem com o tema, né? Que as pessoas se engajem com o projeto, que acabem divulgando o projeto, tendo contato com o tema. Assim como eu me sensibilizei para o tema de saneamento sendo voluntário da Teto, com certeza os voluntários que participarem com a Bio vão poder se engajar, porque problemas para serem resolvidos nas favelas não faltam, né? Então, só de você ir lá fazer alguma coisa, com certeza gera coisas boas, né? Acho que a pior coisa para a favela é o isolamento e talvez a melhor seja a conexão com as pessoas que podem ajudar. Ai, que ótimo. Então fica aí o canal que você vai acompanhar na tela, o Instagram da Biosaneamento. Queria muito agradecer, Luiz, faz a sua participação aqui conosco esses esclarecimentos e dividir essa história tão bonita aí do trabalho de vocês. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui falando do projeto, é muito importante também para que ele continue e que a gente consiga fazer mais impacto. Ah, vai conseguir sim. Muito obrigado. E obrigada a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Essa edição do Alesp Cidadania fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e continue na programação da Rede Alesp. Até mais. Tchau.